Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede aqui, pela Rede Amigo Espírita, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. É interessantíssima essa tecnologia que permite que a gente esteja em vários canais simultaneamente. É uma satisfação poder, mais um dia, mais uma semana, estarmos juntos aqui com essa constante busca pelo conhecimento, que é o que vai verdadeiramente nos libertar da ignorância, do não saber, né? Passamos então a degustar informações absolutamente fiéis ao Evangelho de Jesus, trazendo então para nós mais compreensão diante da vida, mais efetivação dos nossos ideais, das nossas já crenças, trazendo então base reforçada e, consequentemente, mais saúde, mais felicidade, uma vida mais leve. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Oceander, aqui ao meu lado a Estela, minha esposa. Nós fazemos esse trabalho aqui já há 5 anos, de levar o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais didática possível, mais simples de ser compreendida. O nosso foco é esse mesmo, de levar informação sem ser complicada, sem ser difícil de ser compreendido, sem palavras rebuscadas. Então é um estudo realmente muito arrozinho com feijão, mas a gente gosta de fazer aquele arrozinho com feijão bem temperadinho, bem caprichadinho mesmo. E nós vamos ficar muito felizes de poder te oferecer esse arrozinho com feijão caprichadinho. Depois a gente põe um ovinho frito também, uma saladinha de alface com tomate. Já é muito cedo para estar falando de comida. Mas dá uma fominha, não dá não, gente? Estamos transmitindo aqui também pelo Instagram do Aeluz. Também está sendo transmitido pelo Instagram aqui da Rede Amigo Espírita. Vou até virar aqui. Estamos aqui no outro aparelhinho de celular aqui, eu e a Estela. Gente, dá um trabalho transmitir pelo Instagram. Você tem que pôr o celular a 2 metros de distância para poder filmar nós dois aqui. E, então, pessoal do Aeluz aí, um beijo para todo mundo. Tô vendo aqui a Sônia Fazanelli. O desenho que fala entrou, que a Estela entrou aqui para ver. Vamos dar um alôzinho para todo mundo aqui. Né? Depois do bom dia da Estela, nós vamos dar um alô para todo mundo que está aqui. E o bom dia da Estela para nós? E bom dia da Estela para nós. Falando para vocês aí, de repente é a primeira vez que está aqui conosco, diretamente de São José do Rio Preto, em um calorzinho, assim, o calor aqui é definido assim, estamos próximos ao sol. Uma derretidinha no asfalto, só de leve, uma coisa simples. Mas que bênção estar aqui, atravessando essa grande prova que foi o Covid, onde derramamos tantas lágrimas. Então, firmes e fortes estamos aqui, tentando entender um pouquinho mais do Evangelho, tentar realmente conversar com todos na medida que possa ser compreensível o Evangelho dentro do coração para se transformar em atitudes e ações diárias. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua mente. Muito obrigado pela companhia, muita gratidão mesmo. E vamos agora aos bons dias pontuais, que é o Sandro Vez que falamos. Será por que né? tem plural de bom dia? Ah, sei lá, acabei de falar. Quem for professor português, salva nós aí, gente. Eu acho que não. Os bons dias? Bons dias. Ou bom dias? Bom dia. Ou bons dia? Como é que fala? Não sei. Me confesso ignorante nessa. Porque eu acho que não, né, gente? Eu acho assim, que a Regiane vai salvar nós. Você fala tantos bom dia por aí. Eu acho que tantos bons dias. Bons dias, não sei. Vai ter um professor português que vai corrigir nós, é agora. O Luciano Praciano vai corrigir nós. Ô, Lu! O Lu que é um mestre, um as da língua portuguesa. Vamos então para a nossa oração aqui inicial, para darmos início ao nosso estudo de hoje, que é o número 44, aqui dando sequência ao Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. Hoje é bacana o assunto, hein? Vai tirar algumas dúvidas aí legais para nós aí. Vamos lá? Então, antes disso, vem o momento da oração com a Estela. Bacana. Muitos corações ligados aqui, com o Instagram, quase 180 aparelhos. Que corrente bonita. Então, vamos lá fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, que possamos compreender vosso Evangelho
com a visita permitida dos bons espíritos instrutores, que eles possam conseguir adentrar a nossa mente, o nosso coração, o nosso lar. Senhor Jesus, nosso coração vibra em gratidão por estarmos aqui reunidos com tantas pessoas buscando a sua mensagem. Muitos para acalentarem a própria dor e muitos transformando as mensagens em ação. Mestre, que essa semente oferecida hoje possa ser cultivada em nós e que possamos cultivar então assim no mundo. Abençoado seja cada lar aqui presente, cada pessoa buscando o estudo para se melhorar. Abençoado sejam as pessoas que passam pela nossa mente, encarnados e desencarnados, e que possamos caminhar juntos, aqui no estudo e muito mais. Que assim seja. Que assim seja. Olha, hoje eu trouxe esse livro aqui, o Agenda Cristã. É um dos queridinhos ali no Ailuz, na doutrina espírita, porque eu e o Oceano até recomendo para as pessoas que vão fazer evangelho no lar, com adolescentes, pessoas que não têm o costume assim de ler muita doutrina, por ele ter uma mensagem fácil. E de fácil, sendo fácil, então fica mais fácil de aderir, né? Porque eu entendo. Opa, entendi. Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, no capítulo 4, que se chama Em Favor de Você Mesmo, uma das frases é: seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Bacana, né? Pois é. Vamos então aqui falar do Evangelho agora. Simbora? Todo mundo acompanhando? Todo mundo está com o Evangelho aí também ou não? É bacana acompanhar a leitura, que ajuda a fortalecer em nós. Se a gente só ouvir só, é bom, mas não é tão bom assim quanto é quando nós lemos junto. Um grandão agora, comprei né? Um novo aqui, lá do Zezinho, do nosso lá. querido Zezinho, lá do terceiro milênio aqui de Rio Coloca Preto. aí o tamanho do seu. O meu é grande, ó. A gente gosta desse espiral, porque o de espiral você é bom. é mais fácil de ler, de dobrar as páginas, virar as páginas, né? Gente, então, dentro do capítulo... Silvinha Moraes está dizendo aqui que a Fire Refrigeração é ela. Silvia Moraes, um beijo para você. A Silvia está morando em Fernandópolis agora. Menina. E a Dilma Ferreira Vinagre chegou agora também. A Antônia Corina está chorando aqui. Por que, Antônia? Tá falando da saudade do filho dela. Ô, Antônia. Deus te abençoe, Antônia. Deus te ilumine aí, viu, minha irmã? A gente não está preparado ainda para ficar longe das pessoas que a gente ama, né? Não é fácil, não. Ninguém tá, viu, gente? Antônia, receba o nosso abraço aí, viu? Nosso carinho, viu? Bom, vamos lá, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos ler os itens 28 e 29, que são duas perguntas que Allan Kardec fez para a espiritualidade e os espíritos responderam. Quem respondeu as duas perguntas que nós vamos ler hoje, semana que vem tem a continuidade, é o espírito de São Luís, lá em Paris, no ano de 1860. Vamos lá? Aliás, falei bobagem aqui, gente. A primeira pergunta é a do item 27 e a segunda é do item 28. A do item 27, quem ditou foi o espírito Bernardin, que é um espírito protetor, lá em Bordeaux, no ano de 1863. E o item 28, sim, respondido pelo Santo Agostinho, lá em Paris, no ano... São Luís, no ano de 1860. Eu estou com o Santo Agostinho na cabeça hoje. Bom... Não é o Agostinho Carrara. Pois é, não é o Agostinho Carrara da grande família. Vamos lá, gente, item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. A pergunta é: deve-se pôr termo às provas do próximo?
quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Responde então o espírito de Bernardinho, o espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disso? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que se siga o seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos, poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação. E que por mais que se faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Eu vou parar aqui, então não vou ler outra pergunta, deixar a Estela comentar. A gente comenta rapidinho, depois eu leio a outra pergunta e a gente conclui. Ah, legal. Certo? Para não ficar muito extenso e muito... Talvez nem dá tempo. Então. Não, vai dar tempo sim. Então, tá. Vai sim. Que maravilha a doutrina espírita. Então, nessa reflexão que o espírito de Bernardinho traz para nós em 1863, é interessante que ele nos coloca naquela posição
e aí, eu auxilio ou eu não auxilio? E a resposta dele é assim, às vezes é você o instrumento de parar, de cessar essa dor. Porque a dor, quando pensamos que existe, então, algo que a criatura está atravessando, quando existe essa dor que a pessoa está passando, e foi enviado por Deus, tá bom, foi enviado por Deus, entendeu? Entendi, porque nada acontece por acaso. Ok. Quantos de nós, só de ter um diagnóstico na mão, já faz a reflexão necessária para a cura do espírito? E você acha que aí Deus vai continuar com a prova? Tem um objetivo. A dor tem objetivo, não é um castigo e não é uma dor pela dor em si só. Muitas pessoas podem ter se apegado à prece, que é a ferramenta e é o recurso que temos de maior proximidade com o Pai, de ter ocorrido um problema na vida. Então, o que às vezes a espiritualidade quis para trazer para uma família diante de um problema? O recurso de uma prece. E você pode ajudar as pessoas com isso. Quando alguém está relatando um problema, você pode ajudar ela. Fala, olha, você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer uma prece? Já tentou prometer alguma coisa para Deus? Porque pode ser fortalecer a fé da família inteira diante de um problema de uma criança, por exemplo. Quantas famílias aí em meio ao Covid não se viram assim tão apegadas a Deus quanto nesse momento? E aí o recurso utilizado de cura, de alívio, é divino também, tanto quanto o problema que foi enviado. Vamos colocar a ideia de que se nós tivéssemos aceitado essa expiação, essa prova coletiva que nós tivemos, expiação não, essa prova coletiva que nós tivemos, vamos aceitar o coronavírus, é assim mesmo, Deus mandou, vai morrer quem tem que morrer, não sei o quê. O cientista não precisa ir atrás de vacina, não precisa comprar mais ventiladores e respiradores, porque quem morrer vai morrer. É assim, será que funciona? Quantos de nós não fomos estimulados ao melhor? O objetivo, não sei se foi alcançado, mas muitos de nós saiu espiritualmente melhor dessa dor. Esse era o objetivo divino, sair a humanidade inteira melhor dessa prova. Nós sabemos disso, né? Uma prova coletiva chega a ser até bonito de pensar. Uma prova coletiva, passamos juntos. Mas então, como é uma prova coletiva, não precisa ninguém ir atrás de recurso nenhum. Não, eu não vou usar máscara, não vou limpar as mãos, porque se for para morrer, eu vou morrer. E não é assim que funciona. Nós temos que usar todos os recursos que Deus nos envia para ajudar, para auxiliar. Então, diante de uma dor, de um sofrimento, faça o seu melhor, faça o possível. Alivie a dor do outro. Quando Jesus estava carregando a cruz até o Calvário, foi oferecido água para ele no meio do caminho, foi oferecida ajuda. E aí, esses daí que ofereceram? Você acha que passou batido porque Jesus ia mesmo carregar a cruz até lá? Não, ficou para a história. Fica para a história você auxiliar a pessoa, independente se aquilo vai ser o resultado. Minha filha leu uma reportagem essa semana dizendo assim: mãe, você sabia que quando a pessoa vai no corredor da morte, é nos Estados Unidos, né, que é pena de morte, e no último dia dela, ela tem o direito de escolher o prato de comida que ela vai comer? Para muitos, pode ser julgado assim: pessoa para estar no corredor da morte fez uma atrocidade, não merece nada. Para outros, pode fazer muito sentido, mas nós, com essa mensagem aqui, lemos o impacto da dor, da morte, de ir embora da terra é grande. Então, de alguma maneira, alguém pensou em algo para aliviar aquele dia, levando um prazer da comida. Olha que interessante. Isso é muito. Quem pensou isso foi uma pessoa
que teve uma ideia inspirada, foi iluminado naquele momento. Eu não estou passando a mão na cabeça de criminoso nenhum, mas ali é um espírito que ele vai levar a dor da condenação, mas vai levar também uma esperança na humanidade. Fui tratado bem no último dia de vida, mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz. É isso que Jesus quer de nós. Então, aliviar a prova do outro sempre. Sempre. Pois é. Essa lição, gente, é para desmistificar muitas pessoas que ainda pensam que eventualmente, deixa eu mirar aqui, que eventualmente, quando nós encontramos no caminho uma pessoa que passa por uma dificuldade, que aquilo sim tem que seguir daquela forma, tem que seguir o seu curso daquela maneira. Muitas pessoas ainda pensam o seguinte, de maneira equivocada, ainda bem que nós tivemos orientação, né? Ó, se eu for ajudar a pessoa que está passando por uma expiação, por uma recomposição das suas características morais que foram afetadas ao longo dos milênios e que agora a pessoa vem reparar através dessa expiação, se eu ajudar, eu vou estar prejudicando ela. Tem gente que pensa isso. E a doutrina espírita vem nos dizer que isso é um equívoco. Que muitas vezes a pessoa vai aprender uma lição maior porque você está ajudando. Às vezes uma lição até de fraternidade. Uma lição de que, poxa vida, eu estou aqui com uma dificuldade tão grande e veio esse irmão aqui ajudar a aliviar as minhas dores. Que pessoa maravilhosa que veio me ajudar. Às vezes a pessoa aprende mais vendo o teu exemplo de auxílio do que necessariamente de passar por aquela adversidade. Então, às vezes, o que está sendo necessário para o aprimoramento da pessoa na sua prova, na sua expiação, é justamente a nossa intervenção. E uma intervenção absolutamente favorável para ajudar a pessoa a diminuir a sua dor, a sua carga. A gente sempre diz que ninguém vai carregar a cruz do outro, mas nós podemos ajudar o outro a aliviar o peso da sua cruz. Então, usando os termos metafóricos assim da cruz, nós podemos dizer o seguinte: o indivíduo vai ter que carregar a cruz dele, certo? Só ele pode carregar, certo? Mas você pode, como a Estela bem lembrou, dar uma água para ele, para ajudar ele a carregar. Você pode colocar um paninho, uma almofada no ombro dele para ele pôr a cruz em cima, para a cruz não roçar o ombro dele e não machucar ali a carne dele, para ele conseguir suportar a caminhada carregando a sua cruz. Então, isso vocês entendem que é um sentido figurado, né? Ao lado seu e ao lado meu, aqui existem várias pessoas com vários problemas que você deve imaginar. Então, você encontra pessoa doente, pessoa com câncer em estado terminal, pessoas que têm dificuldades financeiras, moradores de rua, mendigos pedindo dinheiro no semáforo. E aí você vê um mendigo no semáforo, você pensa assim, então, não vou ajudar não, porque se eu ajudar, eu estou favorecendo ele a continuar aqui nessa vida. Lê do engano. Se você não ajudar, nós não podemos prever, às vezes, que aquele cara está tão num desgosto tão grande que ele está pensando em se suicidar. Você vai lá dar uma moedinha para ele, dá um bom dia, Deus te abençoe. E, às vezes, esse simples gesto, uma moedinha que você deu, faz o cara mudar de ideia e desistir do suicídio. Tem muitas coisas que nós vamos descobrir que nós somos responsáveis até para o bem, principalmente. Nós vamos descobrir só quando a gente chegar no mundo espiritual, só. Nós vamos descobrir assim, olha, lembra aquele dia? Você não vai lembrar. Mas lembra aquele dia, 25 de agosto de 1994, que você deu um bom dia para um morador de rua simpático, que você mostrou para ele que... Você olhou no olho dele, fazia tempo que ninguém olhava no olho dele. Aquele dia lá, aquele cara ia se suicidar, ele estava com isso na cabeça. E a tua gentileza, o teu carinho ali, o teu alívio, aquela aguinha que você deu na boca do indivíduo atravessando um deserto, fez ele desistir. Fez ele desistir de desistir da vida. Então nós não podemos abrir mão. Aqui a recomendação do Evangelho é, não importa. Ah, mas eu fiquei sabendo na outra encarnação, esse cara aí que está passando um problema aí, ele matou mais de 50 pessoas. Tocou terror na vida de um monte de gente. Isso não é problema nosso. Não é problema seu. Ah, o cara foi o Hitler na outra encarnação. Não é problema nosso. O que é problema nosso, entre aspas, problema é, estou aqui então para ver o Hitler reencarnado e ajudar ele.
Porque ele é o que mais precisa. Ele é que tem mais dívida, né? Tem certeza, então, que é um Hitler mesmo que reencarnou e perde você? Ou é um assassino? Ou é um cara que foi um conde que mandou matar um monte, um rei aí, um tirano? Esse é o que mais precisa de ajuda. Aliás, quem disse isso para nós não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Foi o próprio Cristo, quando afirmou que veio para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Evangelho, gente, não é para ser mais uma religião aí. Não é para a gente ser chique, sabe, que a gente frequenta uma religião. O Evangelho é para salvar a nossa vida. E para fazer a gente ajudar a salvar a vida das pessoas. Então tem alguém sofrendo aí, jamais pense, jamais faça confabulações na sua mente, cogitando o que será que essa pessoa fez na outra encarnação para estar assim. Ela deve ter sido muito má. Que seja, ajude mesmo assim. Não deixe de ajudar porque você teve uma revelação e descobriu que essa pessoa foi uma verdadeira carrasca na vida de alguém, ou de alguns, né? A nossa missão, como disse o Lu aqui, ó, é ajudar e não julgar. Se você está ajudando, aliás, ajudar, gente, não é só ajudar aquele que tem expiação, não, que expiação são coisas que a pessoa já nasce com características, com dificuldades, que a gente não sabe qual a origem, a certeza de que foi provocada em vida passada. Nós temos que ajudar até quem nós sabemos dos porquês que está vivendo hoje algo desagradável. Então você pega um cara que realmente fez muita maldade e você sabe que ele é um criminoso mesmo. Você sabe que ele fez muita coisa errada nessa encarnação. Você tem o histórico dele na tua mão aí. E a nossa função é ser um bálsamo na vida de todo mundo. Isso conta ponto a nosso favor. Isso faz com que nós sejamos ferramentas de Deus para auxiliar aquele que precisa. Porque muitas vezes, aliás, na 99% das vezes, Deus usa as pessoas para serem as suas extensões no auxílio aos seus filhos que passam por maiores dificuldades. Então, nós estamos com uma ferramenta na mão maravilhosa, que é como se fosse um crachá. Como é que chamava aquele personagem de Chico Anísio que tinha um crachá? Não, o cara tinha um crachá da Globo, assim, era o Chico Anísio. Vocês lembram disso? Daqui a pouco alguém vai me lembrar aqui. Pois é, a Valqueira falou um negócio maravilhoso aqui agora. Todos nós somos criminosos, só que a maioria de nós não foi descoberta, né? É. Pois é. Quem tem pedra para jogar é aquela história, né? Quem tem telhado de vidro não joga a pedra na casa do vizinho, gente. Muito bom. O Chico Anísio tinha um personagem que ele usava um crachá da Rede Globo. Então tudo ele falava assim, ó, eu sou da Rede Globo aqui, viu? Eu sou da Globo. Que era um status, né, da Globo na época, né? Quem trabalhava na Globo era era o Bozó, né? Exatamente. A Valqueira lembrou que a Valqueira salvou nós aqui hoje. Vocês lembram do Bozó? Pesquisa no YouTube, você vai ver. O Chico Anísio tinha um personagem maravilhoso, com um crachazinho da Globo. Ele andava pendurado, assim, um negócio grande da Globo no peito, assim. E sabe qual que é o crachá que nós temos? O crachá de Deus. O crachá de Jesus, quando a gente escolhe isso. Quando nós escolhemos trabalhar para Deus, trabalhar para a obra divina, da qual todos nós fazemos parte. Algumas pessoas veem outras realizando feitos, e sabe o que as pessoas dizem? A Estela é uma pessoa iluminada. Ah, ela é uma pessoa de luz. Posso dizer um negócio aqui sem querer tirar a esperança de ninguém? Ninguém é iluminado. As pessoas se iluminam, elas buscam a luz. Todo mundo que você conhece que é bom, ele não é iluminado. Porque se ele fosse iluminado, seria assim, Deus mandou um farol lá de cima, está iluminando ele, e ele então é uma pessoa de destaque. Oh, que Deus previsível, hein? Aliás, um Deus muito seletivo, escolheu a Estela e ele não escolheu. Por que ela é iluminada e eu não? Então não tem nada disso. Nós escolhemos estar assim. Oh, Deus, pode mandar uma luz aqui que eu vou usar essa luz para o bem. Manda uma luz aí que é tua, não é minha, e eu vou usar bem essa luz para iluminar a vida das pessoas que estão na escuridão. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa. Todos. Você que está me assistindo aí agora. Sem exceção. Você escolhe ser luz na vida de alguém. Luz de Deus. A luz nossa é uma luzinha fraquinha,
Um isqueirinho, aquele que você dá partida nele assim, não, de vez em quando pega, de vez em quando não pega, né? Ou então nós somos um forf, né? Lembra com caipira, fala forf? Carchara de prova. Nós somos um forf que nós acende assim e não pega, sabe? Fica batendo ali assim e não vai. Falo de mim até, né? E é isso, meus amigos. Eu vou ler então outra pergunta aqui. E a Estela vem comentar a pergunta final da nossa reflexão de hoje, que é a número 28. Essa sim, ditada pelo Espírito São Luís, que eu falei Santo Agostinho aqui, né? Uhum. É porque eu gosto muito de Santo Agostinho. Vamos lá então, gente. Pergunta 28, feita ao Espírito São Luís por Allan Kardec. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Trocando em miúdos aqui, gente, fazer eutanásia, desligar os aparelhos, fazer embora antes do tempo ali programado? Resposta de São Luís, em Paris, 1860. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Doeu, hein? Não pode ele, Deus, conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. Quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Vamos lá. Eu acho interessante quando o espírito da época fala assim, vocês espírita, nós espíritas. É interessante, sabe por quê? O espiritismo estava acabando de ser fundado. Eles já sabiam que nós estaríamos lendo isso aqui na frente. Olha que interessante. Bom, só para dar uma pincelada no que nós falamos da última pergunta, eu lembrei muito, Alciander, do pessoal que estava entubado. Não sei se vocês lembram, gente. O pessoal que estava entubado no Covid esses tempos e algum enfermeiro teve a compaixão de fazer uma luvinha para colocar na mão da pessoa que estava em coma. Com água quente, isso, né? para a pessoa sentir assim, tem alguém pegando na minha mão. Interessante, né? Esse é o a mais. Esse é o alívio. E aí, pensando então nesse sentido de abreviar a vida, nós temos um desencarne muito bem mostrado no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que ele mostra o processo do desencarne de algumas pessoas. E um deles, ele estava, vamos dizer, um sofrimento que você imagina que é para a família e para ele. Ele estava fedendo já, com dores. O próprio padre já foi lá fazer extremoção, fala, né? Dizendo assim, gente, tem que acabar com o sofrimento dessa pessoa. E aí, isso era o que nós enxergávamos na Terra.
E vinha André Luiz e mostrava o que eles estavam vendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, eles estavam tentando convencer esse homem a deixar as coisas da terra na terra. E existe cordões que vão sendo desligados nossos. E o pior deles é o cordão do apego. E ele tinha, você pode falar assim, graças a Deus não sou apegado em nada. Já até passei minha casa para meus filhos. Aqui em casa, assim, você pedir qualquer coisa eu dou, mas até o apego nos familiares. O apego na empresa que você iniciou, aquela empresa que eu era uma portinha, e depois agora eu dou emprego para mais de 200 pessoas, tem o apego nessa empresa também. Enfim, esse senhor estava ali nesse processo deles querendo romper esse fio do apego e tiveram que fazer uma correria danada, pois eles viram a intenção do médico. A intenção do médico, na ignorância que estava ocorrendo ali, era aliviar a dor desse homem, da família. Ele estava realmente apodrecendo em vida. Mas o que a espiritualidade estava correndo para tentar que ele não sofresse esse desencarne antes da ruptura dos laços do espírito, foi um alvoroço danado. Na hora que esse médico chega com a injeção, a espiritualidade querendo desligar rápido esse homem não conseguia, porque ele estava muito preso na matéria. Então, nós realmente não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. E como o próprio texto nos diz, e por acaso você sabe, você nunca parou para pensar que, da mesma maneira que ele vai morrer, que não tem mais nenhuma chance de vida, para Deus nada é impossível, ele pode levar ele até ali e falar, não, você não vai. Também no livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso de uma senhora que estava faltando semana para ela desencarnar, e devido ao impacto que o desencarne dela faria na gravidez da filha, e aquele espírito que estava dentro da barriga da filha, tinha uma missão com o menininho na casa, não vamos desencarnar ela não. Quando André Luiz volta na casa no dia do desencarne, ele fala assim, ué, mas ela está melhor do que todos, e qual o tempo de vida dela agora? Prazo indeterminado. Resolveram não desencarnar ela, melhoraram a condição física, tanto que ela estava sentadinha na cama assim, ó. Ele fez aquela avaliação com os olhos de espírito que já estava desbloqueado, porque não é porque a gente desencarna que você vai ver tudo, não. Desbloquearam a visão de André, então ele conseguiu ver além. Ela estava perfeito estado físico. Como isso estamos sobre leis divinas. Você pega o hospital aqui em São José do Rio Preto, vamos colocar aí a referência do Noroeste Paulista, que é o hospital de base, o HB, que você vê que tudo funciona, né? Tudo parece um maestro que rege ali a orquestra e cada um lindo. Imagina no mundo espiritual, gente. Você acha mesmo que tem alguém ali que passou da hora e esqueceram? Olha, Luciano, já era para aquele tio ali ter desencarnado há uma semana atrás e esquecer de desencarnar ele. Jesus está desavisado. Ou se não, vai uma pessoa lá que com saúde plena desencarnou do nada, não é do nada. Pode ter certeza, gente. Eu vou falar um negócio aqui para vocês que vai doer em quem perdeu o ente querido. Às vezes você queria ter tido um preparatório, né? Fala, não, meu Deus. Mas às vezes eu precisava, assim, as pessoas quando morrem, fica ali 10 dias em coma, a gente se prepara. Esse daí foi assim ou foi de repente? Não foi de repente. A sua família, se vocês são pessoas que trabalham no bem, que andam em linha reta, fazendo seus deveres e um pouquinho a mais, o que acontece? Nós somos convidados a reuniões espirituais para mostrar o que vai acontecer. Que já estava combinado antes de vir, então, essa pessoa vai deixar a Terra em tenridade. Tá bom, tá bom. E aí acontece que quando desencarna aqui, e a Estela tá só na carne, eu falo assim, do nada a pessoa desencarnou. E eu já tive 20 dias de reuniões e conselhos e tudo mais. Confie, ninguém é do nada, e também não tem ninguém ali que está fazendo hora extra. O que você pode ajudar com essa pessoa que você acha que está fazendo hora extra? Desligar os aparelhos? Nunca, não. O que você pode ajudar?
chega no ouvido dessa pessoa, se for permitido para você uma visita, fala tudo de bom que ela fez. A pessoa às vezes está em coma. Ah, mas ela não vai ouvir, vai. Se a espiritualidade está vendo a sua intenção dessa ajuda cristã, eles trazem a lucidez ali na hora do espírito. Você fala assim, foi um vô? Vô, vai em paz. Tá todo mundo bem, o senhor foi maravilhoso. Se você sabe que o seu avô tem uma perrenga danada com a sua mãe, você fala assim, vô, a mãe já te perdoou faz tempo. Vai em paz, vô. O senhor fez o melhor que podia. É isso que a gente tem que fazer com as pessoas que estão agonizantes. Se você não tem capacidade de fazer com suas palavras, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem prece para um agonizante. Aquele que você acha que já está fazendo hora extra. Que a espiritualidade desencarnou todo mundo. E esse daí está sofrendo, a espiritualidade não enxerga. Que já era para ter morrido, meu Deus, tanto sofrimento. Vai nele, faz a prece do agonizante. Perdoa essa pessoa, fala o quanto ela foi importante, ela vai embora. Mas nunca pensar em desligar o aparelho, né, Luciano? É isso aí. Pois bem, meus amigos, nós não podemos avaliar o que uma pessoa aprende enquanto ela está passando por momentos de agonia, em momentos de coma, em momentos em que ela passa por dores físicas. Se fosse em vão, se fosse algo sem sentido, ou que apenas causasse sofrimento, sem nenhum tipo de ganho espiritual, eu tenho certeza absoluta que Deus não iria permitir. Não iria permitir, porque na obra divina nada se perde. Vocês imaginam que uma pessoa fica doente sem que haja um conhecimento profundo do Criador, sem que haja uma ciência dos porquês, vindo de quem está no alto, nos observando, aliás, vindo de quem nos criou, simplesmente assim. Não é alguém que só nos colocou aqui, é alguém que nos fez, que nos produziu. Falar desse assunto é falar de fé, porque se nós tivermos uma fé verdadeira na imortalidade, como aqui o Espírito bate na gente no sentido de dizer assim, vocês são espíritas, vocês sabem o que acontece além do túmulo, depois que a pessoa desencarna, depois que ela morre. Então tem lições que nós vamos aprender, alguns de nós, eu desejo que ninguém mais passe por isso, mas alguns de nós estão passando por isso hoje, nesse momento, alguns vão passar ainda. Tem lições que nós vamos aprender somente num leito de dor, num leito de hospital, com uma doença de difícil trato, com dor. Você pensa assim, ai, tadinho, eu vou ajudar, estou sendo caridoso, estou fazendo bem, estou verdadeiramente buscando aliviar a dor, como foi até falado na pergunta anterior, né? Não foi isso que a gente estudou? Nós temos que aliviar a dor do outro? Sim, nós temos que aliviar. Tem alguém doente, você tem que dar analgésico, você dá morfina, você dá ali a mãozinha com água quente, a luvinha cheia de água, põe a luvinha em cima da mão da pessoa, você fica ali dada a mão dela, dada a mão a ela, durante um período que ela está ali hospitalizada, você pode fazer isso, mas desligar alguém, fazer eutanásia, não é uma recomendação que a doutrina espírita faz. Tem casos de países que permitem isso, especialmente alguns europeus, já existe isso, já é regulamentado, já é autorizado pela justiça. A pessoa que está ali em estado terminal não tem o que fazer mais, não tem mais esperança, pode-se desligar os aparelhos. Então, nós respeitamos as leis dos homens. Nós sabemos que se isso for autorizado um dia, a gente vai seguir, porque se tornar lei, a gente vai seguir a lei. Mas a doutrina espírita nos orienta das lições que nós podemos obter quando estivermos em um leito de pré-desencarne. E tem casos também, como diz ali o texto, de pessoas que tiveram ali o alívio de terem recuado, como a Estela bem lembrou aí,
No último instante, você pensar que a pessoa ia desencarnar e ela volta à vida e volta a viver e volta a viver mais tempo. Eu lembro muito do caso do Asa Branca. Vocês lembram do Asa Branca, aquele locutor de rodeio? Ele tinha uma doença séria lá que era como se fosse um verme, que não sei se era cisticercose, uma coisa assim. Ele tinha um verme no cérebro, que foi causado por fezes de pombo, né? Vocês devem saber, talvez alguém fale a palavra mais correta aí da doença lá. E juntando que ele tinha HIV, enfim, ele tinha vários problemas de saúde graves. E ele chegou alguns anos atrás a ficar no estado terminal, assim, ele estava para desencarnar mesmo. Todo mundo pediu oração, falou, não tem mal o que fazer para ele. Era só a questão de pouco tempo o Asa Branca morrer, né, desencarnar. E vocês acreditam que ele sarou sim, ele melhorou, ele saiu do estado de coma, e ele viveu mais alguns anos ainda. Nos últimos vídeos que eu vi, ele estava numa churrascada lá, o pessoal tocando música sertaneja, tocando umas modas de viola, né? A Marilda lembrou aqui, é toxoplasmose, exatamente. Provocado por um verme, um bichinho que fica no cérebro da pessoa, pelo cocô de pombo, né? Então, você já imaginou se o Asa Branca tivesse, naquele momento que ele estava lá no estado terminal, alguém ido lá e desligado o aparelho dele? Os aparelhos, né? Por piedade. Não, tô fazendo caridade, o cara tá aí mal já, vamos acabar com esse negócio logo já, mas pra que ele vai morrer daqui 2 horas? Vamos deixar ele morrer agora já. Quem te disse que isso vai trazer alívio pro espírito? A gente não sabe. Às vezes o espírito que tá ali, aquela pessoa que tá ali prestes a desencarnar, o espírito dela não tá querendo desencarnar, não. Ele tá ali do lado falando, não, desliga não, pelo amor de Deus, deixa eu quero ver se eu volto. O benfeitor da pessoa tá Não me fazendo desliga isso. não, Estela. Ela tá assim, tadinho do oceano, olha aí como é que ele tá. Tá para desencarnar aqui, eu gosto tanto dele, eu vou aliviar isso, vou tirar a tomada ali, aperta o botãozinho, desliga o oceano. E o espírito tá do lado ali, agonizando assim, não faça isso. Então o Asa Branca, que até ele já desencarnou mesmo, mais ou menos um ano atrás aí, daquela época, eu lembro, isso faz uns 6 anos atrás, o pessoal falou, não tem mal o que fazer, ele vai desencarnar mesmo, era só questão de esperar a notícia, né? E ele voltou, gente. Ele voltou, e aliás ele melhorou, ele estava com um estado assim bem abatido, bem mal mesmo, e ele voltou, ele ficou melhor do que ele estava antes. Mantendo ainda a toxoplasmose, continuou com HIV, mas ele foi se tratando e ele melhorou até a ponto de participar de festa. Então eu lembro muito dele e esse é um exemplo que cabe muito bem nesse item aqui, nessa pergunta número 28, né? Isso, na número 28 aqui, que foi ditada a resposta pelo Espírito de São Luís. Então, gente, nós temos que saber fazer as diferenciações. Nós temos que ser caridosos, sim. É a primeira pergunta, né? A primeira resposta ali que foi orientada. Mas nós não podemos querer fazer, às vezes, que só Deus pode fazer. Não faça a vez de Deus. Não queira saber qual que é o destino de cada um. Pois no último segundo, Deus pode soprar a vida de novo naquela pessoa e fazer ela voltar. E o que ela veio aprendendo durante o transcurso da doença, da dor, da desesperança, da desilusão, da iminente morte, é aquilo que talvez tenha salvado a encarnação dela. É aquilo que, eventualmente, esteja fazendo a pessoa se tornar fortalecida espiritualmente. E nós não temos o direito de impedir que isso aconteça. Porque nós não sabemos do histórico da pessoa. Nós não sabemos se a programação divina é justamente fazer a pessoa ir até acabar 99,999% da energia dela, mas aquele 0,0001% de vida ia brotar, assim como uma sementinha de mostarda vira uma árvore gigantesca. Nós não sabemos se isso iria ocorrer. Então nós não podemos ter o ímpeto de dizer assim, não, vamos desligar o aparelho, que a ciência está dizendo aí, todos os médicos, foram 10 médicos que examinaram lá, e a pergunta do espírito é, por acaso a ciência nunca errou? Por acaso não houveram várias avaliações que foram comprovadas como equivocadas?
Te dou 6 meses de vida, o médico disse. O cara tá vivo faz 30 anos. O próprio Divaldo. Divaldo falou que tem até uma historinha do Divaldo, tem um videozinho do Divaldo rolando por aí, que ele falou que o médico dava quantos dias? 30 dias, 28 dias, de 28 a 32, o médico foi até preciso ainda. Olha só, de 28 a 32 dias de vida o Divaldo tinha. O médico deu para ele, falou, teu coração tá tão fraco, que você não pode nem andar, se você andar, teu coração para. E o Divaldo ainda brinca, eu acabei de ir no velório do médico faz um mês atrás, o médico morreu, o médico me deu essa previsão aí. E isso que o médico me falou já fazem 8 anos já. Eu estou aqui vivo até hoje. Então, meus amigos, não duvidemos do poder de Deus, das capacidades dele nos colocar em situações aparentemente como enrascadas. Nossa, eu estou numa enrascada aqui. Essa enrascada é talvez o que vai te despertar para coisa que você viveu a vida inteira com saúde e você não despertou. Deixar de lado picuinha, desenvolver mais humildade, mais gratidão pela vida. Tem um monte de gente que aprende um monte de lições em um dia de hospital, mas não aprendeu em 70 anos de vida sem estar hospitalizado. Aí um dia o cara tá lá no hospital e fala, nossa, quanta coisa errada que eu fiz, como tratei mal as pessoas, como eu fui excessivamente criterioso, como eu fui amargo em não perdoar, enfim. Tá aqui a Valquélia, desenganada pela medicina aos 9 meses de idade. O médico mandou minha mãe comprar um caixão. Em fevereiro ela vai fazer 47 anos. E provavelmente esse médico já morreu, né, Valquélia? Com certeza. Mas também não estamos aqui desdenhando de médico nenhum, viu, gente? Por favor, não é um desrespeito a... Os médicos estudam, então eles têm uma previsão, e eles dão previsões que eles até não gostariam, com certeza. Com certeza o médico não ficou feliz nem um pouco de falar para a Valquélia, falar para a mãe dela que ela iria morrer com 9 meses de idade. Era uma coisa que talvez ele tenha estudado e que o prognóstico, pelo que os estudos diziam, era que uma criança no estado que a Valquélia estava iria viver na média, no máximo até os 9 meses de idade. Então, com certeza, o médico não estava desejando que a Valquélia morresse de forma alguma. Mas assim, a medicina é falha, nós somos falhos, e quem não falha nunca é o Criador. Quem não falha nunca é Jesus, que cuida de cada um com esmero, com capricho e com uma justiça que nós não fazemos ideia. A Anne Vidal está dando um depoimento aqui dela, dizendo assim, aconteceu a mesma coisa com meu irmão. Os médicos queriam desligar os aparelhos dele, pois só tinha 1% de chance de viver. Eu chorei, fiz um escândalo. Minha mãe não deixou desligar os aparelhos. E um lindo dia, depois de muito tempo naquela UTI, meu irmão voltou. Ele tinha 16 anos de idade. E hoje o irmão dela tem 38 anos de idade, está lindo e esportivo. Deus é maravilhoso. Gente, sensacional. Wani, você fechou com chave de ouro aqui nosso estudo, viu? Já estou colocando aqui o teu texto aqui na tela aqui. Imagina, gente, se eles aceitam. Então vamos desligar. Vamos desligar, não tem o que fazer, né? 16 anos, não tem mais, vamos desligar aí, ó. 38 anos. Já fez mais do que o dobro, né, Wani, de vida, né? Já está mais tempo vivo aí depois desse episódio do que ele tinha antes de idade, né? Pois é. Gente, vamos finalizar então? Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem as 2 últimas perguntas, que é a pergunta número 29, também respondida pelo Santo Agostinho. Aliás, tem mais. Tem a 30 e a 31. Todas elas respondidas pelo Santo Agostinho. São perguntas e respostas mais breves. Então, semana que vem a gente conclui o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para na outra semana, inclusive semana que vem vai ser meu aniversário, dia 15, né? Pois é. Estou aceitando presentes aí, viu? Rodízio de comida japonesa. Quem quiser fazer caridade aí, como a gente estudou ontem no iLuz, né? O afeto, quem quiser ser afetuoso comigo aí, manda um temaki aí pra mim que eu tô feliz. Quem for resolver comigo. Bom, depois a gente dá os avisos. Nós estamos brincando, é brincadeira, gente, é brincadeira, viu? Semana que vem, então, terminamos o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E na outra semana vamos entrar no Cristo Consolador, no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E agora vamos para a nossa oração, para a gente finalizar aqui essa manhã maravilhosa. Vamos lá? Copinho de água. Quem quiser colocar o seu copinho com água para ser fluidificada, esse é o momento. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos imensamente por essa manhã, por esse estudo,
pela oportunidade de estarmos vivos, pela maravilha que é estarmos aqui encarnados, estarmos diante de uma doutrina tão esclarecedora e tão consoladora, mas além disso, mestre, uma doutrina que nos estimula a inteligência, o raciocínio, e faz com que a nossa fé não seja apenas uma fé vazia. Nos tornamos, então, seres que raciocinam e veem de maneira coerente as lições que nos são passadas. Enxergamos, mestre, com mais lucidez os fatos cotidianos e passamos, então, a não só fortalecer os nossos elos de ligação contigo, crendo na tua providência, mas sim diminuindo as nossas dores, as nossas angústias, diante dos fatos que ocorrem com os nossos irmãos, que nos causam, sim, um pesar, uma compaixão, uma dor até. Mas nós nos sentimos hoje mais preparados para enfrentar essas agruras da vida, essas adversidades. Nos sentimos mais fortalecidos, mestre, em auxiliar as pessoas. Quero abençoar cada pessoa que nos acompanha nesse momento, onde quer que estejam, em qualquer momento, aquelas que estão aqui ao vivo, aquelas que acompanharão em outro momento, sejam abençoadas pelo nosso carinho e nossa gratidão, pela nossa amizade e pela nossa consideração. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, dando sequência a esse estudo. Fortaleça a nossa saúde física e espiritual. Te pedimos, mestre, que, se possível, diminuir as nossas dores, as nossas limitações físicas, atenuar alguma doença que nós carregamos e, se possível, nos trazer a cura, a fim de que nós tenhamos vitalidade para darmos continuidade à nossa existência de uma maneira melhorada, com mais alegria, com um sorriso mais fácil, com mais vontade de te servir e servir a obra de Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, abençoamos nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual. Que sejam todos abraçados por nós nesse momento, com o nosso carinho, a nossa consideração e o nosso desejo de um reencontro, assim que possível. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais, por mais uma manhã altamente elucidativa e que nos trouxe luz ao pensamento. Na tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja.